boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano, tá? E hoje nós vamos falar sobre as bases e características do pensamento renascentista, que começa lá na página 79. Vamos lá, 7º ano? Vamos lá começar? Segue comigo. Pessoal, todo o processo renascentista, ele trouxe muitas ideias, muitos conceitos que promoveu dentro dessa sociedade da Península Itálica grandes transformações, grandes mudanças, questionamentos, análises e reflexões que trouxe mudança de comportamento de toda uma sociedade. Sociedade essa que era controlada, vamos assim dizer, pela Igreja Católica através da religião. A Igreja Católica utilizava a religião, o temor que as pessoas tinham a Deus para se submeter às suas vontades. Pois bem, mas esse movimento, o renascimento cultural e científico, ele tem as suas bases, as suas características. Então, o Renascimento ele apresentou 5 características fundamentais e nós vamos vê-las agora. Então, nós iniciamos com a primeira característica, que é o classicismo. O classicismo ele trouxe o resgate de conceitos da cultura, política, filosofia e do pensamento dos gregos romanos, porque seria uma forma, esse resgate, de combater o que eles chamavam esse período de estagnação da Idade Média. Um período da Idade Média onde a Igreja Católica tinha uma atuação forte sobre as decisões, sobre a ciência, sobre a cultura, sobre o comportamento ali da sociedade. Então, esse período da Idade Média, para os renascentistas, foi chamado de Idade das Trevas. Então, trazer todo esse resgate, esses conceitos greco-romanos, seria uma forma de combater. E ele foi um período também, para os renascentistas, a Idade Média, que foi pouco desenvolvida. Tá? Então, por isso que na concepção dos renascentistas, foi um período em que as pessoas tiveram assim, uma estagnação. Porque nem a cultura e nem a ciência não era acessível a todos. E quando era divulgada essa cultura, havia uma manipulação por parte da igreja, certo? Então, foi um período extremamente importante, essas características do classicismo, esse resgate, da cultura greco-romana, beleza? E aí nós temos aqui uma imagem, que chama a Divina Comédia, e ela narra, alegoricamente, de forma assim mais cômica, o caminho de Dante, do inferno ao paraíso, tá? Então, essa imagem está no livro de vocês, e é uma obra dos artistas, de um artista desse período renascentista. Outra base foi o hedonismo, vem do grego hedone, que significa prazer. Então, essa característica renascentista, ela colocava as questões divinas, as questões teocráticas, as questões religiosas em segundo plano, passava a ser secundário e passava-se a cultuar o prazer à vontade humana, o prazer, a realização dos desejos carnais. Então, o prazer humano, o prazer da vontade da carne, era o ponto alto do hedonismo. Tá? Então, além das paixões desenvolvidas pelo homem, os desejos carnais, os sentimentos, pelo aquilo que era, digamos assim, até proibido pela igreja, e o próprio homem em si, que era visto como uma obra inacabada, além de toda essa estética, ela foi base para as obras de grandes artistas desse período,
renascentistas. Então, nós temos Giovanni Boccaccio, nós temos o William Shakespeare, né, que independente da a questão moral, mas a realização dos desejos, do amor, mesmo que proibido, fossem realizados, tá? O prazer. Então, os desejos humanos falavam mais altos nessa base hedonismo, tá? Então, a gente percebe aqui uma pintura, né? E ela retrata as características da época de resgate da cultura greco-romana, certo? Beleza. São características que eu já estou trazendo para vocês de forma bem simples e fácil de entender. O naturalismo é outra base, né, que ressalta uma característica desse movimento renascentista. E como o próprio nome já diz, o naturalismo ele se baseava nas concepções, na relação humana com os animais no seu próprio habitat. O objetivo era mostrar como a natureza, como ela é, de fato, de verdade, sem maquiagens, sem camuflar, sem ocultar, né, essa relação humana dos animais no seu próprio ambiente. Então, nós temos aqui uma arte, né, que se chama Caça ao Veado, do autor, o pintor Lucas Cranach, tá? É uma arte, uma pintura do ano de 1529, tá? E esse movimento fez com que a arte renascentista representasse, por exemplo, a anatomia humana, os vegetais e entre as outras opções que contemplava dentro da natureza, ok? Outra questão é o racionalismo, tá? Marcou bastante a ruptura com esse pensamento, com o pensamento católico. Bom, essa fase do racionalismo, né, é uma fase que os renascentistas, antes do renascimento cultural e científico, como eles mesmos falam, era um período de estagnação. As pessoas não tinham o hábito de questionar a Igreja Católica, né? Não tinha o hábito de contestar as informações que a Igreja Católica tinha. E todo e qualquer pessoa que fosse contra, como eu falei para vocês, Galileu Galilei, né, eu mencionei na aula passada, ele foi condenado à fogueira, porque ele criou uma teoria, ele reforçou a teoria heliocêntrica, onde o Sol é o centro do universo. Ele teve que negar essa teoria, mas essa teoria perdurou até os dias de hoje. Então, as pessoas, após todo esse movimento, né, toda essa cultura, toda essa base de reflexão, de questionamentos, promovida pela própria cultura também, por novas questões científicas que foram surgindo, fez novas descobertas, a própria descoberta da teoria heliocêntrica, então fazia com que as pessoas começassem a questionar de forma mais intensa ainda a questão que a Igreja Católica colocava. Então, esse período foi chamado também de racionalismo, né? Era um período onde as pessoas usavam mais a razão, né? Raciocinavam mais a respeito das questões que eram colocadas, questionavam mais. E o pensamento humano, né, científico, ele passou a se basear não mais no teocentrismo. Deus não era a explicação de todas as coisas mais, tá certo? E a própria experiência, né, baseada nas pesquisas e investigações, colocava em prática o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro ali de todo o universo, né, como todo poderoso, e não Deus. Para os renascentistas, a razão substituiria a fé para a análise universal, para as questões universais. A razão era muito mais, não era subjetiva, a razão não era abstrata, né?
A fé é algo abstrato, é algo que você não vê, algo que você não pega, algo que você não toca. Como a própria palavra diz, é algo baseado na fé. E para eles a razão, o fato de provar e comprovar era o que contava. Beleza? Ok. Então nós temos aqui mais uma obra, né? Retratando o corpo humano, né? Os ossos, a parte óssea do corpo humano, tá? E essa imagem aqui retrata a aula de osteologia do Dr. Sebastian, tá? E é uma obra do século XVII, tá bom? Então é isso. É esse o conteúdo que nós temos para hoje. Estamos caminhando a passos largos. Estou muito contente com o desempenho de vocês, mas olha aí a luzinha, olha aí o nome piscando, atenção, sabe o que é isso? Atividade para fazer. Tá pensando que vai ficar só sentadinho aí, olhando para a tela? Não, não. É hora de praticar o que a gente viu na aula. Você tem atividade da página 81 e 82 para fazer, beleza? Meninos, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.